de hoje do canal a gente vai falar ainda muito de sorteio, de Marinacas, de FDIC, de dívida, de bastidores, mercado, tudo sobre o São Paulo Futebol Clube, então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Teve a repercussão do grupo, que acho que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Um grupo que eu considero assim, nem tão forte, mas nem baba, porque embora dos times concorrentes de São Paulo só um seja de ponta no seu país, que é o Libertad, né? Que é o Aliança Lima, que é um dos grandes do Peru. Mas, sim. Mas o Libertad, hoje, ele é líder do campeonato. A fase do Libertad é E boa. o Talleres é um time que nos últimos anos cresceu bastante na Argentina. Então, não é um grupo que você pode cravar que o São Paulo vai se classificar sem jogar. Tem que jogar e jogar melhor do que jogou no Paulista em determinadas situações. Sem dúvida. Então, eu falei muito sobre isso, trouxe um retrospecto, até errei num dos retrospectos lá, tava chovendo demais, me atrapalhei. São Paulo ganhou assim do Talleres, foi o ano passado eu trabalhei no jogo. Isso que é pior. Eu errei numa informação que eu trabalhei no jogo. Eu falei que São Paulo nunca tinha ganho do Talleres, não tinha ganho até antes do jogo do ano passado. Verdade. Eram 5 partidas, 3 empates, 2 derrotas. Nunca ganhou lá. Nunca ganhou lá. E agora, com a vitória de 2-0 do ano passado, quebrou o tabu já com o Zubeldia. Aquele gol do Luciano que o Zubeldia sai correndo. Exato. É isso? Do pique lá. E o Carpini tinha perdido na estreia lá. 2-1 lá. Perdeu e perdeu 3 jogadores num jogo só. Exato, um jogo complicadíssimo. O retrospecto com o Libertad é muito pequeno, é muito curto. 2 jogos, eu estava nos 2 em 2011. O primeiro jogo também foi um técnico interino, Milton Cruz, ganhou de 1-0 aqui. Olha, e aí com o Leão estreando, perdeu de Deus 2-0 lá no estádio do Libertad. E contra o Aliança Lima é o melhor retrospecto possível, né? 4 jogos, 4 vitórias. Então vamos já imaginar que o São Paulo sai com 6 pontos no grupo e aí briga por mais 6 para ser o primeiro colocado. Não sei se é verdade. O Enzo Dias falou hoje, TV São Paulo gravou, o Enzo jogou no Talleres, então falou sobre a dificuldade do grupo, Libertadores, todo jogo é difícil, tudo mais. E o Casares ontem, eu acompanhei bastante, né? Porque até foi a ESPN que transmitiu. O Plirra foi pra cima, hein? Então, o Casares ontem, pra mim, ficou na defensiva, né? Assim, no grupo, acho que o que ele falou é lógico, sem logística muito grande de viagem, né? Todos voos com voo fretado tranquilos. Lima, 7 horas, é o mais demorado, mas não é tranquilo. Sai daqui, 7 horas, você não faz escala nenhuma. Não tem nenhuma altitude, isso pra mim é ótimo. É ótimo. Melhor que Quito, por exemplo. Exato. Bem melhor. Bem melhor, né? Bolívia, qualquer situação, menos Santa Cruz de la Serra, é terrível. Então, assim, vamos acompanhar tudo isso agora, ver o que dá pra fazer. Eu só tenho, assim, quero que o jogo não seja na terça, seja na quarta, porque o São Paulo tem uma estreia no domingo no Brasileirão contra o Sport, e não é um jogo que você pode, vamos botar um time reserva lá. Depois de treinar 20 dias, você não pode deixar o time titular sem jogar no domingo, mais tempo ainda. Você vai ter que colocar os caras pra ter minutagem. Então, se for na quarta-feira ou na quinta o jogo com o Talleres, acho que é melhor pro São Paulo. Vamos passar já pro grupo do São Paulo. Só dar uma pingada aí nos grupos. O grupo B tem o River Plate, que como principal, o grupo C é o Flamengo. Grupo D, São Paulo, Libertad, Talleres da Argentina e Alianza Lima do Peru. O presidente Júlio Casares falou sobre como ele considerou a dificuldade desse grupo que o São Paulo pegou. Vamos ouvi-lo. Acho que na logística nós conseguimos ter um atenuante da dificuldade, que é enfrentar 4 clubes com grandes camisas. Você pega o Libertad vem de seguidas vitórias. Você pega o Talleres, que sempre cai com o São Paulo e nos dá muito trabalho. E o próprio Aliança. O Aliança, ele tirou boca, né, na competição aqui que qualificou para a Libertadores. Então, são jogos difíceis e o São Paulo, que tem um elenco, na nossa opinião, muito bom, e tem tempo de treinar, tem que se preparar para enfrentar com muita seriedade essa fase de grupos. Quando se fala em bastidor, o bastidor ele é importante. Quando acontece a vitória, um título, ninguém fala bastidor, é por isso que é bastidor. E as pessoas não falam de bastidor. Puxa vida, foi campeão, o árbitro X, Y, Z, etc. Mas quando você perde, o bastidor é culpado. Esse trabalho que nós tivemos hoje, numa audiência que o Alejandro Domingos abriu, de forma muito gentil, porque é um dia difícil, ele atendeu, acho que 2 clubes, o São Paulo foi um deles, nos dá a certeza de que nós vamos nos preocupar com a questão da arbitragem, com a questão do racismo, com a questão dos estádios e todas as outras questões. Mas os bastidores, essa pergunta sua é muito feliz, a gente tem que analisar com muita tranquilidade. Às vezes, lances polêmicos duvidosos a nosso favor passam batido. E quando tem um lance contra, e claro que não é o lance do Palmeiras, porque esse não foi polêmico, esse foi um lance claro que deveria ter sido, o VAR ter sido incisivo e impedido aquele pênalti, que foi uma vergonha para o futebol paulista e brasileiro. Mas o bastidor é assim, nós trabalhamos sempre. Eu faço audiência na federação, na CBF, estive na CBF agora, aqui eu sempre falo com o Alejandro, às vezes até fora das sedes eu me encontro. A gente faz o trabalho que tem que ser feito. É que o bastidor aparece quando vem um resultado negativo. Então a afirmação falta bastidor é um pré-julgamento de quem não conhece. Até
Até porque bastidor você não fala quando você faz, você comenta. Então eu tenho inúmeros exemplos que foram positivos para São Paulo, porque eu jamais vou falar nem sobre tortura, porque a vida é assim, o bastidor é bastidor. Então o torcedor eu entendo. Então ele julgar, não tem bastidor, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas não é bem assim. Hoje com o VAR, hoje com as câmeras, não é tão simples acontecer o que aconteceu no Allianz Parque. Muito bem, tá aí o Casares falando sobre como ele considerou o grupo da logística é bom, mas os adversários são difíceis, tem o Tadieres, meio pedra no sapato do São Paulo e tal, e aí falou sobre bastidores, né? Arnaldo, você alertou ontem, o grupo não é mole, é um grupo enroscado. Uhum. E aí tem a questão da logística, do ponto de vista da logística é bom, mas o Vessone tem um ponto. Hoje logística será que é tão importante assim, considerando que você tem voos charter e tudo mais? E a questão dos bastidores que o Casares falou. A questão, acho que da logística, muita gente fala logística quando não tem altitude para jogar. Essa é a questão. São Paulo não tem altitude para jogar e tem 2 países próximos. Fretado ou não, você jogar no Paraguai e na Argentina é próximo, né? Em Lima nem tanto. Eu acho que a questão esportiva do grupo é consenso no São Paulo também que não foi benéfica, né? Porque no grupo do São Paulo tem 3 times e nenhum saco de pancadas, né? 2 times tradicionais na Libertadores, bem tradicionais. Aliás, 3 times tradicionais, mas 2 times, Libertad e Tadieres, capazes de classificação. Acho que os 2 são. O Libertad, que está numa boa temporada no Paraguai, né, com jogadores experientes até demais, que era o time da Conmebol, né? Era conhecido como o time da Conmebol antes do Alejandro, né? No Nicolas Leoz. E o Tadieres, que ganhou recentemente a Recopa, a Supercopa Argentina diante do River, foi adversário do São Paulo ano passado e deu muito trabalho. O São Paulo ganhou a classificação em primeiro na última rodada. Já se cria uma rivalidade entre os dois. E em Córdoba, o São Paulo só colheu pedra até agora, né? Ele nunca ganha em Córdoba e foi em Córdoba que ele perdeu a final da Sul-Americana para o Del Valle. Esse é o famoso jogo, né? Eu troco antes dos 8 minutos, antes do intervalo, não foi esse? Foi esse que o Carpini assinou, foi o seu último atestado no São Paulo. O São Paulo perdeu 3 jogadores machucados na estreia em Córdoba, vai repetir, vai estrear em Córdoba. E aí, Tironi, vai para transportar para o Alianza Lima, que foi o time que eliminou o Boca e seguiu, ganhou 2 etapas, que é o time do Barcos, do Guerreiro, que é um time também tradicional, tem torcida e tudo mais, mas que tinha pouquíssimas vitórias na sua trajetória, agora conseguiu a maior vitória da sua trajetória Libertadores, foi contra o Boca, em casa. Transportando o que é bastidor, eu acho que sobretudo para o São Paulo tem uma coisa que o Casares não tocou, mas é a principal missão da delegação do São Paulo lá no Paraguai. Ela foi com o presidente, com o departamento de futebol, para quê? Para tentar ajeitar no calendário da Conmebol o jogo em casa contra o Alianza para o Morumbi. Basicamente é isso. Por quê? Porque tem show no Morumbi. Assim como o show... como é que é o ritmo coreano que você tanto adora? K-pop. K-pop. Que o Tironi tanto adora. Eu falei que um dia isso ia se voltar contra você. Não sei. O K-pop ameaça a estreia do São Paulo no Brasileiro contra o Sport, ameaça o primeiro jogo do São Paulo na Libertadores contra o Alianza. Que está pré-marcado, está sendo discutido agora. Isso é bastidor. Isso é bastidor. Né? Então você tem a possibilidade de terça, quarta e quinta. A semana 8, 9 e 10 de abril. Tá lá, 8, você vai jogar ou no dia 8, ou no dia 9, ou no dia 10. Se for no dia 8, não tem estádio. Você é fraco. Você é fraco. Se for no dia 9, você não deve ter estádio, talvez capacidade reduzida. Você é fraco também. Se for no dia 10, você conseguiu, numa reunião lá na Conmebol, com a televisão, inclusive, que é quem manda, transportar o seu jogo, que é o único, assim como o do Palmeiras, como o do Botafogo, como o do Flamengo. Todo cabeça de chave brasileiro, das 4 primeiras rodadas, joga 3 fora. Só o jogo 2 que ele joga em casa. A gente viu a sequência do Palmeiras ali, que é o Cerro em casa, né? É o jogo em casa. Esse é o jogo, e aí na chave do São Paulo, ou você ganha o jogo 2 em casa, ou você tá ferrado. Você deixar... Como é que fez a Conmebol há algum tempo? E os caras não entenderam até agora. Para dificultar um pouco pro cabeça de chave e dar graça pro grupo o tempo todo, eles esfolam o cabeça de chave nas 4 primeiras rodadas e dão as 2 últimas partidas em casa pro cabeça de chave. Opa, agora eu posso decidir. Mas todo o cabeça de chave, das 4 primeiras, joga 3 fora.
Você tem que chegar vivo nas Você tem que chegar nas vivo duas. nas duas últimas. Não adianta. Vantagem do Basicamente cara esse. ser cabeça de chave, então. Não, mas é um jeito da Conmebol deixar a fase de grupos viva, mais viva até o final. É uma estratégia. Você acha que os caras entenderam isso até hoje? Estudaram isso até hoje? Então, se esportivamente você pega um grupo que é difícil, para você estar vivo nas duas últimas, você precisa fazer alguma coisa direito, pelo menos ganhar a sua primeira em casa. Como fez o São Paulo ano passado. O São Paulo ganha a primeira em casa ainda com o Carpini, antes do Carpini sair, porque tinha um saco de pancada no grupo. Era o Tadieres, era o Barcelona e Guayaquil, mas tinha um saco de pancada no grupo. Aí quando o Carpini saiu, o São Quem Paulo era o grupo? tinha... Era Cobressal. Cobressal. O São Paulo tinha perdido em Córdoba, tinha vencido o Cobressal, o jogo obrigatório. E aí ia sair ainda contra o Barcelona e contra o próprio Cobressal. É a mesma sequência E agora. aí foi a estreia O do Zubeldia, Zubeldia. quando o Zubeldia Guayaquil. chega em Guayaquil, em terceiro do grupo, e ganha do Barcelona, em Guayaquil ele classifica Aí o São mudou Paulo a coisa. antecipadamente. Ele muda a Libertadores pro São Paulo com uma vitória fora do padrão. E isso fica no esquecimento também, né? De muitas Pois análises. é. Ele não faz isso, ele vai para as Pois últimas é. duas rodadas Tá aqui, ó. apertado. E ele ainda foi para a última rodada precisando da vitória contra o Talleres para ser o primeiro. Porque o Talleres foi fazendo todos os seus pontos. Pá. E aí o São Paulo ganha do Talleres, passa o Talleres no critério de desempate e passa em primeiro do grupo. Mas isso foi até a última rodada. Então, essa situação, o São Paulo, com essa mesma direção, viveu ano passado, foi cabeça de chave também, tem essa sequência, só que agora o campo está sendo mais requisitado para shows, um acordo que o Casares costurou, né? E, assim como no Allianz e outros campos, essa sequência, ela passou a ser nova com a mudança de calendário, né? Como os shows estavam marcados há muitos meses, a mudança de calendário total embaralhou tudo. Top tudo. É isso. Isso é bastidor. Casares, se você é bom de bastidor, leva o jogo para quinta-feira, não é nada demais. Bastidor não é você comprar o adversário, não é você dar dinheiro para alguém, não é você comprar um árbitro, como muita gente pensa que é. Não é, não. É você Não, mesmo politicamente Manejar os seus interesses. os seus interesses. Na verdade, a declaração do Casares, ela leva para esse lado, como se fosse uma questão de arbitragem, né? Quando ele fala, não, porque arbitragem... não sei o quê. Arbitragem é uma das questões, e aí a arbitragem é uma questão de escala. Eu quero o melhor árbitro no meu jogo. Aí tem outra coisa, né? Você me vê todo dia, não vê? Vejo, Que sim. coitado. Tem que me ver todo dia. Não, vamos falar assim. Tá bom. Mas você não vai me sacanear. Entendeu? Você me vê todo dia, cara. A gente, Ah, querendo ou não, esse- a gente pode se odiar aqui. Que a não gente é se o odeia, caso. né? Não. Não? Mas a gente não. Porra, tem uma relação entre nós que vai se criando. De cuidado, de respeito, de amizade, além do profissional. Entendeu? Além dos tiram passo que eu tiro com o Arnaldo, das brigas e tudo aí. Você vai me dar carona, saiba disso agora, tô te avisando. Então, assim, acabou, cara. Não tem essa. Entendeu? Então, se você se faz presente todo dia, pô, vou sacanear esse cara, mano. Não dá, esse aqui não dá. Porque, Deixa eu- né? O E a cara é comitiva amigo do São nosso, Paulo, tá por aqui causa todo disso, também é dia. imensa que tá lá, não é isso? Entendeu? Né? Aí, sabe, você tem que se fazer presente, cara. Só um exemplo que o Arnaldo contou, acho que eu até já contei no programa. Eu tô lá em 2012, eu tô no hotel e aí tá lá aquele senhor, acho que era o Lázaro, que até acho que já Isso, faleceu da Conmebol. exatamente. E ele me encontra no lobby e falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Eu falei, eu sou jornalista, eu vim cobrir o Corinthians aqui, era contra o Emelec. Ele falou assim, seu time aprendeu a jogar Libertadores, hein? Eu olhei pra ele e falei, por que você está dizendo? Ele falou, não, eles vieram, conversaram com a gente. Porque era o seguinte, ele contou, eram 3 quartas-feiras para aquelas oitavas de final. Ida e volta, só que tinha 3 datas. Vou dar aqui exemplo, vai. 1, 8 e 15. Aí o Corinthians virou pra gente e falou assim, pô, eu tô precisando jogar no 8 e 15, eu não posso jogar dia 1, tô com 2 jogadores titular machucado. Foi até a nossa sede, conversou, Por e aí exemplo. nós colocamos o Corinthians dia 8 e 15. Ou seja, na Perfeito. data 2 e 3. E ele, acho que era o Chicão e o Jorge Henrique que estavam lesionados. Isso é ter bastidor. É conseguir ter ali um momento que você tá bem naquela entidade, que você tem 3 datas, você joga na data 2 e 3, que é o que o Arnaldo tá dizendo da terça, quarta e quinta, se puder o São Paulo jogar na quinta-feira. Agora precisa ver também o São Paulo que tem no fim de semana, né? Mas, então, aí que Do tá. Campeonato Brasileiro, Você falou, porque, por isso que eu acho difícil. na É uma tela. loucura, Eu não acho vai difícil dar. o clube da Libertadores ter, como um clube da Sul-Americana,
Sim, a O São Paulo Páscoa... tá claro, mas assim, sempre foi assim, eu acho, Não uma tem- limitação. O São Paulo, entre Libertadores e Brasileiro, ele vai na Libertadores. Põe a então, tela. Não, Põe tudo a... bem. Eu acho que... Mas- Enquanto eu acho vocês que falam, a gente põe na Galo, tela, a gente põe na Cruzeiro, tela a eles podem sequência Pra lá. quinta ele tem que jogar no domingo, ponto. Sábado ele não pode sim, jogar. sim. Ele teria que jogar no sim. domingo, é isso. Mas Não é tem mais contra jogo de quem? segunda, né, no Brasileiro? E é por... Só uma coisa. Mas daí, É mais difícil. Daí Não, ferra não, outra não, semana. que ferra outra Não semana. dá. E, aliás, as pessoas não entenderam por que a CBF soltou apenas a primeira rodada. Porque ela estava esperando isso. Isso aí. Agora, ela vai fazer o que o Arnaldo tá querendo. Joga quinta. Eu vou pôr o São Paulo no domingo. Agora, então, ela segurou o calendário dela, esperando o que vai Tá, mas tem que acontecer. pra sair a soltar tabela dela. da Comebol primeiro, só Isso. segunda-feira. Então, ela soltou a primeira rodada para... As datas. Já antevendo o que poderia acontecer de Libertadores Sul-Americano. Só que aí a decisão do Paulista mudou o plano. A Federação ferrou ela um pouco. Porque ia ter Calma, Palmeiras não e sabemos Botafogo. ainda, né? Ainda tem, né? Alguma coisa tem que mudar lá, né? Eu Aí acho- a sequência de jogos do São Paulo. Então, estreia contra o Sport no Brasileiro, depois tem o Tadieres fora, o Atlético fora, e o Atlético é esse que o Arnaldo tá falando. Se aproveitar desse momento aí, pode dar aquela disparada. Depois o Alianza Lima em casa, que é o jogo importante para vencer. Cruzeiro em casa, Botafogo fora, Santos em casa, Libertad fora, Ceará fora e Fortaleza em É casa. lindo, né? É legal pra todo mundo ver isso. Mas aí é pra você ver, a temporada começou de fato, mas como o Massini falou, pra todo mundo que tá nessa situação, uma carne Então, mas se tiver o show, É. aí já complica. É, exato. Entendeu? Não, Porque se tiver não, que- vai ter o show. Não. Eu sei. Vai ter o show. Aí complica porque tem todas as questões que tem que... O São Paulo não tem sintético, tem que arrumar o gramado, entendeu? É mais complicado. mais complicado. Entendeu? E que é uma coisa que é mais complicada, eu acabo de lembrar do FIDIC, né? Como você liberou aquele monte de jogador reserva e tá com um time titular melhor e um time do banco pior, essa hora aí, meu amigo, Então, essa hora... Vai, Lucas. É isso que vai o todos os Zubeldia jogos. falou Vai, Oscar. sutilmente. Não vai, né? Então. É isso que o Zubeldia falou sutilmente no ano passado. E né, ele falou: o meu time reserva inteiro ganhou 12 pontos no Brasileirão, quando eu utilizei Foi. o time reserva inteiro. Inclusive do Ele Cruzeiro. falou: esses Mineirão, 12 então. pontos fizeram muita diferença para o São Paulo ir para a Libertadores. O São Paulo não tem esse ano um time reserva para fazer 12 pontos. Aí, aquela coisa que o torcedor tanto clama, ele vai ter que lançar os jovens no Brasileiro, Sim. quando ele precisar revezar. Não tem outra opção, né? Porque o São Paulo não vai ter mais dinheiro para fazer investimento na janela. Essa janela doméstica ainda aberta não vai ter. Talvez lá no meio do ano, se a coisa melhorar um pouco, mas até lá, 12 rodadas, é essa situação. E tá já colocado aí o calendário, só faltando dizer se você joga terça, quarta, quinta e tal, mas a sequência de 12 rodadas em do abril Brasileiro. tem data FIFA também. Exatamente. Delícia, hein? Tem. Quando é a data FIFA? Não sofra com antecipação. Deixa. Eu esqueci a minha canequinha da data FIFA, vou trazer amanhã. Então, bom, o Casares falou sobre isso, falou, enfim, bastidores, falou da tabela, a gente mostrou a tabela, qual é a tabela do São Paulo aí. Não é uma questão de comparar, me parece que o São Paulo e o Palmeiras têm tabelas parecidas nesse começo, a do Palmeiras até parece um pouco mais enroscada. Tem umas viagens mais... Bem mais difícil. Né? Tem Corinthians, Palmeiras e Santos em 12 rodadas. E aí, Flamengo e Botafogo. Nesse começo, Inter. O São Paulo tem jogo duro também, mas O São Paulo não sei, as 12. Talvez tem que ver. Não, mostra Não, aí. é também, Entendeu? é parelho, é a mesma coisa. Também faz clássico. A data joga FIFA lá, joga no Ceará. entre a semana do dia 9 e a semana do dia 23. Entre 9 e 23 de abril. Em abril você tem a semana do dia 9, que é uma quarta-feira, a próxima semana é data FIFA e depois a semana do dia 23 volta a Libertadores. Aí voltou a do Palmeiras só pra relembrar como que era aí. Tá aí, Corinthians é osso, hein? Corinthians, Botafogo, Sport Cristal, Sport, Cerro Porteño, Corinthians de novo, e aí a do, Então, que a do gente São tá Paulo. pegando O O começo. Palmeiras começa o o Paulista. começo, né? Ainda tem esse maldito paulista ainda pra jogar. Eu sei que é muito alvinegro no caminho de São Paulo, né? Isso já tá claro. Só pela Viu? tela O você Palmeiras verdade. é azulzinho, viu? É, o Alianza é Lima azul. também. Não começa a botar os caras azul Não, escuro. tô falando do Galo, do O Aliança- Botafogo, do Santos, do Libertad e do Ceará. Aí sim. Isso, aí sim. Aí Pô, sim. são 5 dos 10, pô. Exato. Quem falou lá hoje também? O São Paulo já tem diversos sócios na categoria de base, como a gente já falou aqui, já abordou com dirigentes e também teremos mais entrevistas para falar sobre Coty. Então o São Paulo já tem as parcerias com as categorias de base. O que muda é que o São Paulo vai ter mais aporte, vai ter mais capacidade e essa grana injetada pela Marinax, que se estima, tá aí no título da imagem do vídeo, 600 milhões de reais, ela vem a cada 5 anos, pelo menos essa é a perspectiva inicial, como eu falei, o contrato final não está pronto, em que a cada 5 anos seja isso, e o São Paulo possa usar 40, 30, 30. 40% do dinheiro principal para a Cotia, 30% pode ser usado para dívidas e mais 30% para o profissional. Zanqueta, mas isso pode mudar esse percentual?
Meus amigos, não sou eu que vou dar essa resposta definitiva, mas por experiência, tudo é possível, principalmente quando você está falando de futebol. Pessoal, o São Paulo continua lá no Paraguai para negociar datas, porque o São Paulo não tem grana. E vendeu aí alugou o estádio para o shows de uma banda de K-pop. Então, tá tentando lá. Veremos agora qual será essa força de bastidores que o Casares tanto fala. Tentando postergar o jogo durante a semana, né? Os jogos podem ser terça, quarta ou quinta, seria na quinta, a pedido de São Paulo, porque o show é no fim de semana anterior e aí daria tempo para desmontar a estrutura do show. Uma hora ia acontecer, né? E esse ano vai acontecer diversas vezes. E aí o São Paulo agora vai ter que mostrar se tem bastidor ou não. Vamos ficar de olho. É o que a gente pode fazer e cobrar, né? Cobrar, principalmente quando sair esse bendito desse balanço. Pois veremos aí com o próximo estádio do Bigão. E quem sabe também ele possa mostrar os números do FIDIC para ver se a coisa está realmente indo para frente. Porque você faz todos esses sacrifícios aí, faz a torcida passar um cancão. A gente espera porque por algo, né? Não por nada. Então, cobrar, até a gente ter informações mais precisas, né? E não só meras especulações. Era falando de São Paulo continua seus treinamentos pelo período da manhã. Fim de semana joga com São Bernardo, jogo treino, jogo preparatório para o jogo contra o Sport. De acordo aí com os setoristas, né, o Lucas não vai jogar. Dificilmente jogará contra o Sport, ele está se preparando para jogar a primeira rodada da Liberta contra o Tajeres em Córdoba. A questão é só o dia. Até quanto mais, né, torcer pelas quintas-feiras no momento, né, pois aí o Lucas tem mais tempo para estrear. Mas é isso, o São Paulo sem novidade, porque não tem mercado da bola, é só treinando, a gente fica sabendo mais de bastidores. São Paulo tentando lá na Conmebol, afastado da CBF, apesar que apoia a reeleição do Edinaldo, vai entender, né? Perdão, afastado da CBF, não, afastado da Federação Paulista de Futebol e apoiando lá o atual presidente da CBF. Também vai entender, né? Porque o que teve de erro também contra o São Paulo ano passado no Brasileiro, é só lembrar aquele lance ridículo do Fluminense, mas tem força do bastidor, imagina se não tivesse. Então, a gente fala mais dos dirigentes do que dos jogadores, porque agora é um período de treinos, esperando o fim do Campeonato Paulista, e depois vem essa sequência maravilhosa que vocês viram no vídeo, hiper mega super difícil. Eu queria que vocês falassem um desafio fácil nessa sequência, não tem, né? E vai ter que usar o elenco, né? E aí quando você diz usar o elenco, vai ter que arriscar um pouco com os jovens, porque muitos daquele banco de reserva não tem condições, né? Começar pelo Eric. Agora veremos se o Zubodia vai ter essa iniciativa, né, de lançar os jovens, como o Ryan Francisco. O Alves eu não digo porque ele tem uma questão ainda contratual. O São Paulo ainda não renovou, então quando o São Paulo não renova o contrato, ele não coloca no time titular, lá no time de profissionais. Mas você tem o Ferreira, você tem outros jogadores aí, tem o Mike, por que não? Para poder compor esse elenco, porque assim, São Paulo não vai conseguir jogar essa sequência toda com o time titular. Vai ter que mesclar, porque não, de vez em quando vai ter que jogar com o time reserva. E, bem, não tem jogo fácil, né? É Atlético, é Cruzeiro. Talvez o mais fácil seria estrear com o Sport, teoricamente. Mas você tem muito confronto complicado. Fortaleza, Ceará voltando também. Então, assim, são jogos bem difíceis. São Paulo contra Fortaleza não vai bem. Cara, vai ser só emoção. Vai ser quarta e domingo, pancada e bomba, né? Aí cabe o São Paulo saber trabalhar esse período, né, non-stop, sem parar de jogos. E cabe ao Zubodia, acho que aí mais do que nunca, saber usar o elenco. Quando você fala em usar o elenco, vai ter que usar a garotada da base, porque você não tem elenco suficiente para rodar como tinha no ano passado, né? E a gente sabe que quando botou o pessoal do time reserva, caiu bastante, algo que não acontecia tanto ano passado, porque também o time titular não era tão bom quanto hoje. E, bem, o time reserva também, a gente acabou vendendo diversos jogadores. O que me impressiona é quando você fala no número que a dívida dívida não, mas só precisava reduzir 1,5 milhão a folha, e parece que só reduziu 1,2 milhão.
É como eu sempre digo, como não é claro, como o Casares não mostra nada, não fala nada, a gente fica só na mera especulação. Porque eu já escutei que já conseguiu mais de 1,5 milhão por mês. Agora você escuta essa de 1.200. Se for 200 para 19 jogadores, mesmo tendo contratado os 4, é decepcionante pra caramba, né? E o São Paulo teria que vender mais gente no meio do ano. Vamos ver se essa papelada, se a transparência vai ocorrer esse ano ou não. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder esse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!